Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, canal Integrando Ideias. Desta vez a gente vai dar início a uma nova matéria, as derivadas, né? É uma continuação dos nossos limites. E então o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é ver a definição de uma derivada, certo? Então vamos ver isso nesse vídeo e mergulhar de cabeça nesse mundo aí das derivadas. Vamos lá? Bom, então para a gente entender primeiro a definição de derivada, eu coloquei aqui um gráfico, certo? Com uma função f de x qualquer. E vamos supor que desse gráfico a gente tenha um determinado ponto P aqui qualquer que possui uma reta tangente a ele, né? Reta tangente seria aquela reta que só encosta uma vez, certo? Não está muito reto aqui, mas beleza, né? Seria algo mais ou menos assim. É uma reta que só está vindo, relando nesse ponto e passando. Ele não rela em nenhum mais outro ponto da função. Isso é uma reta tangente, certo? Então vamos supor que a gente tem um ponto P e uma reta tangente a esse ponto na nossa função. E aí, vamos supor que a gente queira saber a inclinação dessa reta, certo? Essa inclinação aqui, a gente pode chamar de um ângulo aqui, θ, certo? A gente queira saber a inclinação. Então, percebe uma coisa, a gente quer saber a inclinação e não o ângulo. O que muda, o que diferencia isso, né? O que diferencia é que, se você reparar uma reta, se você se lembra um pouco de equação da reta, geometria analítica, você sabe que as retas têm um formato que é assim, né? Y igual a mx, eu costumo chamar aqui de Q, mx mais Q, mas tem pessoas que chamam de N, de H, tanto faz. E aí a gente tem as seguintes informações, né? O M e o Q significam algo para a gente. O Q é o nosso coeficiente linear e o M é o nosso coeficiente angular, que é isso que a gente quer. Para a gente determinar a inclinação, a gente vai utilizar desse M aí, certo? Então o que a gente quer é o seguinte, a gente tem essa função aqui e descobre a inclinação da reta tangente a esse ponto aqui para mim. É isso que a gente vai fazer utilizando derivadas. Então aqui está uma definiçãozinha, né? É o coeficiente angular de uma reta tangente a uma função em um determinado ponto, certo? Então, para a gente deduzir uma fórmula padrão, para a gente sempre calcular aí nossas derivadas, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos, né? De geometria analítica e equação da reta. O conceito que eu queria relembrar com vocês é o quê? Se vocês se lembram, como calcula o coeficiente angular, né? Que é o que a gente precisa. O coeficiente angular, ele pode ser calculado de algumas maneiras, e uma delas é fazendo ΔY sobre ΔX, né? E aí, se você lembra o que é o delta, né? A variação de final menos inicial, né? Então seria um ponto Y final menos um ponto Y inicial. Tudo isso dividido, mesma coisa para o X. Um X final, X inicial. Esse Ozinho, né? Esse zero, que na verdade não é um O, é um zero para indicar que é o início, né? Então é um ponto Y inicial, certo? Então é a partir daqui que a gente vai começar a olhar para a gente determinar esse nosso M dessa nossa reta tangente. Então vamos fazer a dedução na próxima lousa. Só vou apagar aqui uma parte e começar a colocar a mão na massa. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Se vocês repararem, a primeira coisa aqui na nossa fórmula é que o M precisa de dois pontos para conseguirmos calcular ele. O Y inicial e o Y final, né? Assim como o X inicial e final. Mas a gente só tem um ponto. A reta tangente é tangente a somente um ponto. Se ela tocar mais de um ponto, ela deixa de ser uma reta tangente. Ela se torna uma reta secante, né? Que é aquela que cruza a nossa função, nossa curva aí em dois pontos. E então a gente vai começar analisando como que a gente calcularia esse nosso M para uma reta secante.
Então, para isso eu vou estipular outro ponto aqui, que eu vou chamar de Q, certo? E vou traçar aqui uma reta secante nesses pontos, beleza? E aí a gente retoma aquela mesma questão, que essa reta tem o formato mx mais q, beleza? Então eu fiz isso porque a gente precisa de dois pontos, e se a gente começar a prestar atenção, a gente pode estipular alguns valores genéricos, né, para esses dois pontos. Que nem, por exemplo, aqui, eu vou falar que esse ponto aqui é o x, beleza? Então, se você se lembra de função, né, que deve lembrar, a gente estava trabalhando com isso agora há pouco mesmo, afinal estamos trabalhando com isso agora, né? Mas quando a gente fazia lá f de x é igual a x quadrado, e aí eu te pedia f de 1, eu te pedia, você simplesmente fazia substituir o 1 no x, né? Aí você fazia 1 quadrado. Agora, então, eu tenho ponto x em x, certo? Então, eu vou substituir o quê? Vou substituir o x. Então, eu vou continuar com a minha resposta, que seria a f de x, né? Então, o ponto em y aqui seria nossa f de x, a nossa correspondente em y, né? Certo? Bom, e aí eu vou estipular valores para esse outro ponto aqui também, que é o nosso ponto Q, né? Tá meio torto aqui, mas tudo bem. Bom, eu vou pensar assim, essa distância para mim aqui, ó, de x, do ponto P em x até o ponto Q em x, ela vai ter um tamanho. Eu vou chamar esse tamanho de h. Então, você concorda comigo que aqui a gente tem x mais h, certo? A gente tem essa distância x mais a distância h para chegar aqui. Então, a gente vai pegar esse x mais h, substituir no nosso f de x, certo? E a nossa resposta, então, seria a resposta da nossa f de x mais h, não é? Então, é isso que corresponde aqui, ó, f de x mais h. Beleza? Então, a gente tem dois pontos e duas coordenadas, x e y. Então, agora a gente vai pegar essas coordenadas e vai jogar lá no nosso m, né? Na nossa formulinha para calcular o m. Então, o m ele vai ser igual ao y final. Nosso y final é o f de x mais h, menos o y inicial, que é o f de x. Isso tanto faz, tá? Se você quiser falar que esse é o final e esse é o inicial, é só você seguir o padrão. Como assim eu digo padrão? Se você está falando que esse é o final em y, então esse tem que ser o final em x, certo? Se você seguir essa regra, tanto faz a ordem que você pôr, dá no mesmo resultado. E aí, então, vamos olhar o eixo x agora. O x final seria x mais h, e o x menos o x inicial, que é x, né? E aí a gente já pode fazer aqui um corta-corta, né? Aqui, ó, x menos x dá 0, certo? Então, a gente teria que o nosso m é f de x mais h menos f de x. Beleza, show. Mas a gente tem uma fórmula para o m. Mas esse m é referente a essa reta secante. A gente quer que a reta seja tangente. Eu vou traçar aqui de roxo a nossa reta tangente, tá? Vai ficar meio bagunçado, mas seria essa reta aqui em roxo, né, que a gente quer. A gente quer a angulação dela, não dessa rosa. Repare que a angulação muda, né? Aqui a gente tem 1 grau, aqui a gente teria outro grau. Então, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai descobrir aquilo lá com esse dado da reta secante que a gente descobriu? Bom, se a gente reparar, a reta tangente ela só cruza em um ponto e a reta secante ela está cruzando em dois pontos, que é o ponto Q e o P aqui, né? E eu quero a reta tangente no ponto P. Então eu tenho que dar um jeito de fazer esse Q chegar próximo ao P. Tão próximo que seja microscopicamente, milimetricamente próximo. Seja como se fosse assim, uma reta, né? E aí aqui a gente tem o ponto P de um lado e o Q do outro, bem coladinho, só que por milésimos de, nem isso, muito menos de espaço, né? Então, o que a gente vai fazer? Para isso acontecer, repara que tem essa nossa distância h. Então, para o Q chegar perto do P em x, a gente precisa diminuir o h
até o h chegar bem próximo de zero, certo? Porque se o h for zero, a gente estaria calculando a nossa reta tangente, então isso daqui não serviria, certo? Então a gente tem que fazer o nosso h aproximar para zero, porque aí a gente vai continuar tendo dois pontos, vai continuar sendo uma secante, isso daqui vai continuar sendo aplicável e a gente vai ter o nosso valor aí, né? Então como a gente pode, entre aspas, né, fazer uma aproximação exata, né, que é meio errado dizer esse termo, mas beleza. Como a gente pode fazer isso? É simples, né? A matéria anterior que a gente estava vendo. Então, para a gente calcular o m, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer um limite do nosso h tendendo a zero. Ele vai começar a diminuir até chegar bem próximo de zero. Isso daí da nossa função ali grandona, né? Da nossa fórmula, né? Menos f de x sobre h. Tá aqui. Essa é a nossa fórmula de derivada. É assim que a gente calcula as derivadas. Na verdade não é assim, a gente usa algumas regras para facilitar a nossa vida, mas isso são próximas aulas, certo? Então essa daqui é a nossa definição de derivada. E aí eu queria já passar para vocês mais uma coisa, que é o quê? É a notação de derivada, né? Você não vai escrever m, tipo, calcula tudo isso aqui e coloca m é igual ao resultado disso daqui. Não, você vai escrever a notação de derivada. Derivada nada mais é que a variação, é uma taxa de variação, é uma variação de algo em relação a outra coisa. Então, por exemplo, a gente pode escrever que a derivada, a gente usa o dzinho aqui, né? É a derivada da nossa função em relação a x, certo? Porque é o que a gente está variando aqui, né? É a nossa função em relação ao x. A gente vai utilizar essa notação mais para frente quando a gente vê derivadas com mais de uma variável além do x, né? E aí isso daqui vai se tornar mais importante para a gente. Mas a notação que isso daqui também é bastante visto em física, né? Bastante parte da física usa a notação desse gênero aqui. Mas a notação que eu vou utilizar vai ser essa daqui. F' de x. Isso é a nossa derivada, certo? Então eu já vou apagar aqui, ó, com o dedo mesmo. E vou colocar aqui, ó, F' de x. Assim que a gente calcula a derivada, certo? Então vamos lá para um exemplo de como a gente vai calcular a derivada utilizando a definição. Beleza? Então vamos lá para esse exemplo, pessoal. Aqui a gente tem o seguinte: encontre o coeficiente angular da reta tangente. Opa, peraí. Coeficiente angular da reta tangente. Derivada, certo? Aqui podia estar escrito simplesmente encontre a derivada. Entendeu? Então é a mesma coisa. Da reta tangente ao ponto onde x é igual a 2 da nossa função 3x² menos 12. Então vamos por partes. Primeiro, eu quero deixar bem claro que o resultado da nossa derivada é uma função. Afinal, você viu que é a reta tangente, então ela tinha um formato de reta, ela não é um valor tipo 2, entendeu? Muitas vezes você vai chegar no resultado de uma derivada e o resultado dela vai ser 6x, entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro, que nem sempre vai dar um valor numérico. E aí, então, a gente teria que pensar, por exemplo, que nem ele pede aqui no ponto onde x é igual a 2. A gente substituiria esse 2 no x da nossa resultado aqui da derivada. Então, vamos lá. Como a gente faria isso? Isso daqui, então, seria o limite de h tendendo a zero da nossa f de x mais h, que eu vou deixar para preencher depois, tá? Menos a nossa f de x. Então, menos 3x² menos 12, tá? Tudo isso dividido por h aqui. Por que eu deixei essa parte para depois? Por quê? É aquela história que eu comentei na parte anterior. Quando eu peço para vocês fazer f de x igual a x² e eu peço f de 1, o que vocês fazem? Substituem o 1 no lugar do x. Se eu te pedir para fazer f de x mais h, o que vocês vão fazer? Vai substituir o x mais h no lugar do x. Então aqui a gente substituiria aqui, ó. A gente teria 3x mais h ao quadrado, certo? Menos 12. Deixa eu diminuir um pouco esse menos aqui que ficou apertado. Aí,
a gente teria isso, certo? Claro? Tranquilo? Então vamos lá. Agora é brincadeirinha de álgebra, né? Vamos distribuir tudo que tem para distribuir aí. Beleza? Então eu vou começar aqui distribuindo esse sinal de menos, ó. Na verdade não. Na verdade eu vou começar resolvendo esse quadrado aqui, né? É um trinômio quadrado perfeito, então é quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo mais quadrado do segundo. Menos o 12 menos... Bom, aqui eu vou apagar aqui do lado, porque não vai caber, né, o resto do nosso cálculo, tá? Então aqui eu vou inverter, né, porque aqui eu tenho o sinal de menos. Então vou distribuir esse menos aqui, ó. Vai ficar menos 3x² mais 12. Tudo isso dividido por h. Lembrando que ainda tem o limite aqui na frente, né, que eu esqueci de copiar. E aí a gente já pode cortar aqui, ó, menos 12 mais 12 dá 0, certo? Então, vamos distribuir aí, ó, o nosso 3 ali no começo, né? Ó. Então, a gente ficaria com 3x² mais 6x ao cubo h... Não, desculpa, x ao cubo não, né? O x² não está aqui. Seria só 6xh mais 3h², certo? Menos 3x² aqui que sobrou, tudo isso dividido por h. E aí, o que vai acontecer? 3x² menos 3x², 0. E aí a gente ficou só com 6xh mais 3h² em cima. O que eu vou fazer? Eu vou pôr esse h em evidência. Então eu vou deixar ele aqui assim, ó, em evidência, bonitinho, certo? Então, o que a gente precisaria preencher aqui para quando a gente distribuísse, voltasse para essa cara aqui? Bom, se aqui a gente já tem um h, vamos apagar aqui, ó, esse h, a gente só fica com 6x, que é o que falta, né? Então, a gente coloca o 6x aqui, e aqui do outro lado seria um 3h, beleza? E aí, então, a gente pode novamente cortar, certo? E aí, a gente teria que calcular, por último, o limite de h tendendo a 0 de 6x mais 3h. Bom, calcular o limite normal, né? Vou substituir o 0 aqui no lugar do h. Então, 3 vezes 0, 0. A resposta para a minha derivada, certo? O meu f' de x é igual a 6x. Beleza. Achamos a nossa função derivada. Agora a gente vai achar o coeficiente angular da reta tangente ao ponto onde x é igual a 2. Como que a gente faz isso? A gente simplesmente faz isso daqui, ó, f' de 2, certo? É só substituir o 2 no lugar do x. Como eu disse no início, eu até dei o exemplo do 6x, por coincidência, deu o mesmo resultado. Então, f' de 2 é 6 vezes 2, 6 vezes 2 é 12. Esse é o nosso m daquela nossa reta no ponto x igual a 2. Repara, esse é o nosso m. Eu comentei que o m não é um ângulo, né? Se você quiser calcular o ângulo, e se você lembra um pouco de geometria analítica, equação da reta, o m é a tangente de θ, né? É a tangente do ângulo. Então a gente pode inverter isso daqui e fazer o quê? O ângulo é o arco tangente de m, certo? Se você não sabe o que é arco tangente provavelmente você vai ter que fazer na calculadora, tá? Que nem aqui no caso seria arco tangente de 12. Por exemplo, quantos graus que tem a tangente igual a 12? Então você teria que ter uma calculadora científica e usar aí o comando para fazer o cálculo desse arco tangente. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. A gente viu que a derivada, a definição, e fizemos um exemplo aqui calculando, utilizando a nossa definição, mas na próxima aula eu vou passar algumas regrinhas para a gente, para facilitar a nossa vida a calcular as derivadas, certo? Eu agradeço a presença de vocês até agora e espero vocês na próxima aula. Lembrando que se tiver alguma dúvida, pode deixar escrita aí embaixo que na próxima aula eu resolvo, eu tento esclarecer. E deixe sua curtida, compartilhe com quem precisa aí também, ou com quem tem a curiosidade. Tamo junto, valeu!